Vamos lá, então, começamos a nossa conversa. Doutor Fernando Gomes, bom dia, boa quarta. Boa quarta-feira, bom dia, Elizabeth, bom dia a todos. Vamos trabalhar. Pois é, e você que está assistindo a gente, quer participar, mandar sua pergunta? Participe pela hashtag Correspondente Médico, inclusive nesse nosso primeiro tema, viu? A gente abre a nossa conversa falando sobre a erradicação da paralisia infantil na África. Esse anúncio oficial foi feito pelo diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Adhanom. A doença, que também é conhecida como a poliomielite, era endêmica em todo o planeta até desenvolverem uma vacina, isso lá em 1950. No Brasil, o último caso de pólio registrado foi em 1989, pouco mais de 30 anos. Já na África, o registro dos últimos casos foi no nordeste da Nigéria há 4 anos. Então, doutor, depois desse anúncio de erradicação, né, um anúncio tão importante para a saúde mundial, eu começo e lhe pergunto primeiro, o que é a poliomielite, para a gente relembrar? Bom, primeira coisa que é muito importante dizer que essa informação, ela é uma informação que deve ser comemorada. A poliomielite é uma doença infecciosa que acomete principalmente crianças, mas não só crianças, e tem como principal problema o acometimento do sistema nervoso central. Então, o vírus ele pode chegar até a medula espinhal e os nervos que dela saem, as raízes, provocando paralisia e muitas vezes déficits neurológicos definitivos. Então, a gente tem uma contaminação do poliovírus, que é o nome do vírus da poliomielite, através da própria orofaringe, oral-oral, então através do intestino fecal-oral. O vírus ele se desenvolve ou na garganta ou então no próprio aparelho digestivo e ele avança depois que ele é absorvido para dentro através do próprio epitélio do aparelho digestivo para a corrente sanguínea. E se a doença progride e fica mais grave, ele pode chegar inclusive ao sistema nervoso. Se ele acomete centros relacionados com a deglutição e com a respiração, a pessoa pode inclusive evoluir para o óbito. Então, conseguir ter erradicado essa doença, a gente sabe que a vacina é algo extremamente importante para tudo isso, é motivo da gente festejar e ficar muito feliz. E quais são os efeitos físicos, as consequências, as sequelas dessa doença? Bom, se a infecção ela simplesmente acometer uma parte mais periférica, não pegando o sistema nervoso central, a pessoa pode ter febre, dor de cabeça, mal-estar, dores no corpo. Quando existe o comprometimento do sistema nervoso, a gente tem atrofia muscular, perda e alteração da possibilidade de, então, movimentar um membro com atrofia desse músculo e sequela definitiva motora. Conforme o nível, porque depende do nível, Elisa, que é acometido. Se o nível é mais alto da medula e chega a regiões próximas ao controle da própria linguagem, ao controle da própria respiração, sequelas graves podem existir e pessoas podem ficar até dependentes do aparelho de respiração durante muito tempo. No próprio Hospital das Clínicas existe um setor no Instituto de Ortopedia onde crianças daquela época que a gente está falando, de 1950, que foram previamente atendidas, existia naquela época os pulmões de aço, né? Porque era diferente essa questão da ventilação mecânica. E moram no hospital até o dia de hoje. E somente crianças desenvolvem a doença? Pode ser crianças e adultos, mas principalmente crianças, e existe essa questão da fragilidade de acometimento do sistema nervoso, deixando essas sequelas neurológicas de uma forma definitiva. Por isso que o nome é paralisia infantil. A gente está falando, a poliomielite é a paralisia infantil. É popularmente conhecido, né, como paralisia infantil e também a gente costuma chamar de pólio. Você pode participar da nossa conversa, viu? Você tem alguma dúvida? Quer mandar o seu questionamento? Hashtag correspondente médico. Doutor, quando um ser humano, uma criança, está com a doença, ela consegue viver por até quanto tempo? Ou é possível passar uma vida inteira com a paralisia infantil? Ela pode passar uma vida inteira tendo a sequela da paralisia infantil e viver bem. Ela pode ter quadros muito frustros e discretos do próprio acometimento e praticamente não ter sequela nenhuma, ou precisar, inclusive, da ventilação mecânica durante um período de tempo muito prolongado. Por sorte, a gente não vê isso aqui no Brasil há muitos anos. Que bom. E qual que é a importância dessa notícia que a gente trouxe, da erradicação da doença, especialmente na África, notícia dada pela OMS? Por que é tão importante, algo a ser tão comemorado? Porque isso mostra que a medicina tratada de uma forma global, ela funciona. Então, a gente tem uma situação em que a poliomielite era endêmica na década de 50 e 70 anos depois, a gente percebe que existe um esforço internacional de todas as nações para conseguir vacinar toda a população, protegendo-a da poliomielite.
E a gente vê agora, 70 anos depois do começo dessa força-tarefa, tendo resultados chegando próximo do final e da erradicação da poliomielite no mundo. Muito bom, pela saúde de todos. Vamos agora para o nosso próximo tema. Hoje o programa Realidade CNN vai falar sobre os cuidados com a pele, no que diz respeito ao uso de cremes e também produtos dermatológicos. E veja só, de acordo com uma pesquisa feita pelo Euromonitor Internacional e divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, em 2019, somente no Brasil, foi movimentado o valor de mais de 29 bilhões de dólares com esse tipo de produto. Isso representa 6% do consumo mundial. E aí quem pensa que é só mulher, né, que compra creme, somente mulher que se cuida, não viu? Nos últimos 7 anos houve um aumento de mais de 70% no uso de produtos para a pele entre homens. Doutor, por que esse cuidado é importante? Até parece uma pergunta óbvia, claro, para ter saúde, para a pessoa se sentir melhor, mas isso mexe diretamente com a autoestima do ser humano, né? Elisa, quem não quer ficar bonito? Quem não quer ficar bem? Quem não quer olhar no espelho e ver que está tudo ok, sentir-se bem? Eu mesmo ganhei alguns produtos aí esses dias e já estou usando. É verdade. Então olha você só, faz parte do... Eu faço parte daquela estatística, isso. Olha só, a pele é um órgão extremamente importante. É um órgão, é considerado um órgão, assim como a gente fala de pulmão, fala de cérebro, fala de rim, a gente fala de pele, que faz toda a interface entre o que sou eu e o meio externo. Durante o desenvolvimento embrionário, a pele e o próprio sistema nervoso central vieram da mesma origem, do mesmo folheto embrionário, da ectoderme. E quando a gente fala de ter uma pele bonita, e você está se reconhecendo no espelho de uma forma saudável, a gente está falando o quê? De autoestima. E quando a gente pega os estudos que tem aí pelo mundo, por exemplo, tem um estudo chinês que saiu recentemente, mostrando que as pessoas que têm autoestima boa, que estão bem consigo mesmas, além de ter, obviamente, um estilo de vida saudável, com atividade física, sono reparador e alimentação, a região do hipocampo, que é responsável principalmente pelo processo de memória e pelo processo de aprendizagem, é fisicamente maior, isso já foi detectado em exames de ressonância magnética, e a conectividade, porque para o cérebro isso é muito importante, né? A conexão com diferentes áreas do cérebro é mais fortalecida. Então, um efeito indireto muito positivo de você cuidar da sua autoestima, cuidar da saúde da pele, que acaba sendo um processo, eu estou falando aqui só da parte estética, isso sem contar as outras questões que realmente são muito importantes também. Você consegue impactar no funcionamento do seu cérebro de uma forma positiva. Ou seja, a gente está falando em algo além de alimentar o ego, que também é importante para todo mundo e todo mundo gosta, mas é uma questão de que, no fim das contas, são mais benefícios com esses resultados estéticos. Mas eu te pergunto, doutor, esses cosméticos para a pele realmente funcionam? Porque prometem 1 milhão de coisas. De fato, para a pele, eles são ideais ou muitas vezes eles podem até causar um mal para a pessoa sem a pessoa nem perceber? O que acaba acontecendo é o seguinte: se eu tenho um problema no meu coração, no meu pulmão, no meu intestino, eu tenho algumas formas de oferecer o medicamento até o órgão. Então eu posso tomar um remédio endovenoso, que é aplicado no hospital na veia, eu posso tomar um remédio via oral. A pele, diferente dos outros órgãos, a pele, e eu digo os fâneros em geral, o que são os fâneros? Os pelos, o cabelo e as unhas. Elas têm uma forma diferente de ser abordado. Então, os cremes, pomadas, eles conseguem chegar direto no órgão-alvo. Então, existe muito estudo científico que comprova a eficácia e o papel de cada um desses elementos que acabam constituindo esses cosméticos. É lógico que isso abre margem para, quando você olha um rótulo, na verdade, ele ser muito mais vendedor do que, de fato, provocar o efeito que ele se propõe. O tal do 5 em 1, 10 em 1, compre um e tenha várias coisas. Enfim, aí é a publicidade. Isso, mas o cosmético e os próprios remédios, através de cremes e pomadas, conseguem atingir esse órgão tão importante que é a pele. E já que a gente está falando da pele, a pele nos dá sinais também de que algo internamente não vai bem? Sim, quando você percebe a pele e, mais uma vez, os fâneros, quando você percebe unhas enfraquecidas com mudança de cor, queda de cabelo, a pele com alteração da cor, com manchas, muitas vezes até a presença de pintas e outras alterações, ela pode estar dizendo que existe um problema no próprio órgão, eu estou falando do revestimento epitelial do corpo,
como também alguma coisa dentro do organismo da gente que não está funcionando bem e acaba impactando na saúde da pele. A gente tem aqui algumas participações que estão chegando pela nossa hashtag correspondente médico. Participe também, mande para a gente a sua pergunta que a gente adora. O Marco Neto é de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Obrigada, Marco, pela sua participação. Perguntou aqui, ó. Quais tipos de alimentos ajudam no fortalecimento da pele? E disse ali que também faz parte das estatísticas, viu, doutor? De que gosta de se cuidar. Então, por isso que ele está perguntando quais alimentos podem fortalecer a pele. Olha só, em geral, em linhas muito gerais, uma alimentação saudável, balanceada, com um prato colorido, e aí eu falo frutas, legumes, cereal, alimentos que sejam saudáveis, eles fazem bem para a pele. Mas se for para escolher um alimento, por exemplo, eu posso falar aqui o papel da cenoura, tá? Que tem evidência que tem vitaminas que acabam ajudando, sim, na saúde da pele. E eu posso dizer para você coisas que a gente não deve fazer que pode prejudicar a pele. Por exemplo, o hábito do cigarro, ele faz mal para a pele e isso já está comprovado. Então, quer ter uma aparência mais saudável e uma pele melhor, deixa o cigarro de lado. Mudar os hábitos, então, né? Mudando por dentro ali, a gente consegue refletir do lado de fora, tá aí. E quando que é preciso procurar um profissional para fazer cremes e também ingerir algumas vitaminas? A gente tem visto até, é tão habitual você andar na farmácia e ver ali tantas vitaminas, né, repositores e tal, mas quando de fato isso é importante, conversar com o médico para, através dessa reposição, conseguir trazer um benefício para a pele? Então, a gente tem uma especialidade dentro da medicina que se dedica justamente ao estudo da saúde da pele, do cabelo, das unhas e de toda essa parte que faz o revestimento do nosso corpo físico, que é a dermatologia. Então, na verdade, para você escolher um creme, uma pomada, a necessidade de uma vitamina para fortalecimento e revitalizar a saúde da pele, seria importante sempre você consultar um dermatologista para ter uma informação precisa, real e adequada. Que tipo de protetor solar utilizar, que tipo de hidratante, o que eu posso utilizar de cosmético, o que funciona, o que não funciona, o que fazer quando de repente a pessoa tem alergia, porque tudo é maravilhoso, mas veja, é um produto químico que de alguma forma vai influenciar no funcionamento do seu corpo físico. Pois é, eu quero chegar nesse ponto. É um produto químico que você está colocando ali em cima da sua pele. De alguma maneira isso pode causar algum mal, e principalmente para quem acha que pode se automedicar, porque a gente fala de creme e sempre parece uma coisa boba, é só um cremezinho. Só que não, isso pode trazer um problema também para a pessoa. São duas coisas. Primeiro, pode trazer um problema para o seu bolso, para você comprar uma coisa que está imaginando um resultado e o resultado não vem. E pode causar problema para a sua própria saúde do corpo físico e da pele, porque se você tem uma pele que necessita de um outro tipo de creme ou de pomada, ou então você tem um processo alérgico relacionado, você pode provocar alterações desagradáveis e perfeitamente evitáveis. Tão interessante falar sobre isso, hein? Aliás, eu reforço que a indústria da beleza é o tema de hoje do CNN, do Realidade CNN, às 11h30 da noite, aqui na CNN. Antes de ir para o próximo tema, eu quero fazer uma pergunta, voltar uma casinha aqui num assunto que a gente começou falando sobre paralisia infantil e pólio. A Elma nos mandou aqui uma pergunta, doutor. Existe a possibilidade de a pólio voltar agravando as sequelas na vida adulta? E por que ela pergunta isso? Porque ela disse que teve poliomielite quando criança e tem sentido um certo atrofiamento muscular. É possível ser em decorrência da poliomielite? Evidentemente, deve procurar ali também um médico, né? Exato, procurar um médico para investigar se de fato existe alguma alteração relacionada. Ela teve poliomielite na infância, sim, ela falou que sim, com uma recidiva, uma recrudescência do próprio problema. Mas, via de regra, não é isso que acontece, né? Mas, sim, deve procurar um profissional, investigar. Existem exames apropriados para isso. Então, a gente tem eletroneuromiografia, existem exames de imagem, existem exames de avaliação do próprio líquido céfalo-raquidiano, que podem nos ajudar a entender o que está acontecendo e, então, indicar um tratamento adequado. Imagina que, se o tempo passou e ela já está numa terceira, quarta idade, né? Mas, sim, na década de vida, ela pode ter outras alterações também relacionadas ao sistema nervoso, como, por exemplo, problemas de coluna, problemas nos nervos, que dão uma sensação ou uma alteração semelhante e muitas vezes a gente precisa descartar qual que é o problema e como deve ser o melhor tratamento. Muito bem, respondido então pelo Dr. Fernando Gomes. Vamos aqui para o nosso próximo tema. Você conhece alguém que diz assim: nossa, eu estou sentindo uma dor no corpo, eu acho que o tempo vai virar. Eu estou achando que vai chover, acho que vai nublar.
Isso é real, doutor? É provável que exista uma explicação científica para isso, viu? É que o frio pode causar dores nas articulações e também nos músculos. E quando a temperatura cai, algumas pessoas sentem inclusive um incômodo ou um mal-estar. O que explica isso, doutor? O que acontece no nosso cérebro a ponto de sentir no corpo a mudança de temperatura? Olha só, existe todo um trânsito de informação elétrica que vem desde a periferia, da pele, das articulações, dos músculos, para o próprio cérebro. E a gente sabe que, dependendo da faixa de temperatura, pode existir uma interferência na interpretação desses dados que entram do meio externo para dentro do corpo físico. Então, comumente, pacientes que já têm problemas relacionados com dores crônicas, então artrose, artrite, fibromialgia e outras alterações osteomusculares, falam: tempo virou, a dor apareceu e eu me sinto pior. Existem também outras explicações para isso. Quando vem o frio, os vasinhos de sangue que levam sangue para a periferia, eles tendem a fechar um pouquinho como resposta ao próprio frio, diminui a chegada de sangue e isso também pode provocar alterações. E os músculos, que vão receber um pouco menos de sangue, também podem sofrer alguma alteração e passar a transmitir uma sensação de dor ainda maior. Então, os nossos vasos reagem como a gente mesmo quando esfria, que a gente fica ali encolhido, né? A gente não fica assim tão solto, a gente fica ali quase que endurecido. Exato, porque existe uma estratégia do organismo de recolher todo o sangue e calor para dentro dessa região torácica, onde eu consigo conservar o calor para não perder temperatura e manter a minha homeostase. O que eu quero dizer? Manter ali os seus 36,5 graus, mais ou menos, para funcionar Demais, bem. Hein? Olha só, essa ilustração mostra o quê? O nosso corpo, na verdade, ele funciona e se movimenta graças aos músculos e graças à articulação que existe entre os ossos. Nesse processo, por exemplo, que a gente vê de flexão e extensão da coluna, fica nítido que toda essa articulação ela é composta por discos, por líquido que existe nas próprias engrenagens do próprio corpo. E quando esse processo ele sofre alteração com a própria temperatura, a transmissão da sensação de dor pode aumentar. Então pode existir uma tendência de um enrijecimento e naturalmente, a gente precisa de um tempinho a mais para aquecer o corpo, sabe aquilo que a gente faz? Aquecer o corpo para funcionar melhor e essa sensação diminuir. Obrigada, doutor Fernando Gomes, por mais um dia. Obrigado a você, Elizabeth. Bom dia, Rafael Colombo. Bom dia a vocês. E seguimos nos cuidando, né? Seja com um produtinho ali para a pele, alimentação, exercício, todo pacote é bem-vindo. Ficar bonito e saudável, é o que todo mundo quer.